extremamente rico. É um estudo bíblico esse salmo, ele tem 72 versículos, então a gente vai passar aí pela história de Israel, textos teológicos, a memória, uma pedagogia espiritual, o pecado, o juízo, a graça, a eleição e liderança. Todos esses temas estão cravados no Salmo 78, e ele é atribuído a Asaf. O título lá é o Maskil Le Asaf, que é um texto de ensino. Esse poema aí trazer um entendimento, uma reflexão para um povo que estava distante do Senhor. Triste isso, mas era verdade. Existem duas perguntas que são importantes aí. O Salmo ele não está simplesmente contando a história de Israel. É como se Asaf fizesse uma releitura de toda a história de Israel. E aí ele faz duas perguntas. A primeira pergunta, e até serve para mim, para você, talvez mais para mim, é assim, por que que uma geração que viu tantos milagres continuou sendo infiel a Deus? A segunda pergunta é, então, a primeira pergunta, por que que uma geração que vê tantos milagres, como é que uma pessoa que vê tantos milagres de Deus pode continuar sendo infiel? Eu sempre pergunto para mim, né? Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais pequei? Infelizmente, não. É uma pena isso. Então, é algo que, para ser como Jesus, o pecado não pode ser uma constância nas nossas vidas. E como uma geração pode conhecer as obras de Deus e mesmo assim não confiar nele? Então, todos os feitos que nós vamos ver sobre Israel, a SAP vai fazer essa pergunta. E diante de tudo isso, como é que uma geração pode conhecer as obras de Deus, todos os milagres que Deus fez na minha, na sua vida, na vida de muitas pessoas que nós conhecemos, e mesmo assim elas não confiam nele? Então, o Salmo vai responder repetidamente, né, porque a memória sem fé não transforma o coração. Isso é interessante, porque quando a nossa memória falha, nosso coração também falha, né? Uma memória sem fé é uma memória que não transforma o coração. Então, vamos fazer aí esse estudo dessa manhã. O Salmo 78, versículo 1, verso 1 começa: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Então, o salmista, Asaf, ele já traz a ideia dessa aí de ouvir atentamente, né? Ouvir atentamente, racinar, né? Dá ouvidos, meu povo, presta atenção. Ele chama intencionalmente. Ah, o que o Salmo já começa a buscar é tentar buscar a atenção daqueles que ouvem. Antes mesmo de falar sobre os milagres de Moisés, do Egito, Davi, Sião, a gente vai ver tudo isso. A Sábia já traz a palavra assim: escuta, escuta a Torá, minha lei, né? Torá. Ele já coloca aqui a lei como autoridade. Escuta, povo meu, a minha Torá, escuta a minha lei e prestai ouvidos às palavras da minha boca. Então, Asaf já chama atenção e põe todo mundo quieto no salão. Vamos dizer assim. É, ele traz muito do livro de Jó aqui. É bem legal, porque você vai ouvir esse salmo e você que já conhece o livro de Jó, você vai ver que ele tem o mesmo linguajar. Então, portanto, a minha lei, Asaf, né, não precisa ser entendida apenas como um código jurídico. Qualquer pessoa vai entender. O ensino dele, a minha instrução, Provérbios 1, vai falar quando o salmista ele começa, ele vai falar, né? Quando era jovem tenro, dava ouvidos ao meu pai, né? Provérbios 1:8, né? Como um jovem pode temer o caminho o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Provérbios já traz isso aí, esse ensino, essa instrução.
É como se o ensino é o Salmo 23, como Davi. Então ele começa, nós estamos começando com uma instrução e termina aí com a liderança, uma atitude. Então, o que nós vamos entender? Que o Salmo, ele traz essa ideia de liderança também, porque a verdadeira liderança nasce da capacidade de ouvir a instrução de Deus. Um Josué na vida. Um verdadeiro líder, ele é aquele que ouve, que está atento. A palavra de Deus diz que até o sábio, quando fica quieto, o tolo, quando fica quieto, passa por sábio. Né? E o verso 2: abrirei os lábios em parábolas. E aí uma profecia sobre Jesus. E publicarei enigmas dos, dos tempos antigos. Então, esse ensino, essas parábolas, esses enigmas, né, ele já coloca aqui um mascal, né, que é um provérbio, uma palavra, uma parábola, né, e uma comparação. Então, ele torna a palavra bem simples. Então, o próprio salmista ele fala assim: ó, vou falar de uma maneira bem simples, preto no branco, dois mais dois, algo que não é impossível que você não entenda. As, Asaf ele traz essa ideia e um puxão de orelha na nossa vida, pelo menos na minha. E aí ele traz essa ideia, esse e publicarei enigmas, ou seja, se você prestar atenção, você vai aprender coisas que o tolo não vê, o insensato não entende, o distraído não percebe. Essa é a ideia que a SAF quer trazer aqui. Que em nome de Jesus, nesse dia, eu e você estejamos atentos à palavra do Senhor sobre a nossa vida e possamos ver o quanto Deus tem para nós. Então, quando ele vai tratar qualquer coisa na nossa vida, essa que seja difícil, um mistério, a gente tem que parar e pensar. Então, a SAF vai contar uma história, mas você vai ter que pensar. Ó, eu vou te contar uma história, mas eu quero que você pense. Para pensar aí. Sempre gostei dessa frase. A história bíblica, ela não deve ser apenas recordada. Ah, eu li, você sabe da história? Sei. Você sabe da história de Israel, eu sei da história de Israel. O povo de Israel também sabe da história dele. Então eles ficaram ofendidos quando Paulo começou a explicar, Estevão, Pedro, quem era Pedro para explicar a história de Israel na pregação lá de Atos, capítulo 2, 3, a gente tem essa ideia que todo mundo já conhecia a história de Israel. O problema não é conhecer a história de Israel, é o que eu estou fazendo com aquilo que eu conheço. Isso que é importante. Então, ela não pode só ser recordada, mas ela precisa ser interpretada. Esdras, quando você vai ler a carta de Esdras, na inauguração do templo, na reinauguração do templo, ele vai ler a Torá, ele vai ler a Bíblia. E o povo chorou. Chorou porque falou, gente, não sei qual texto que ele leu, mas o negócio ferveu. É, sei lá, tem uma mensagem, eu esqueci o nome do pastor, séculos passados. Ele fala, o título da mensagem tem até livros sobre isso. Ah, um povo na mão de um Deus irado. Mais ou menos assim. Eu já li a mensagem, ela é bem. Tanto é que quando esse pastor terminou a mensagem, a igreja estava segurando nas cadeiras, nos bancos e nas pilastras da igreja com medo de ir para o inferno. Que a mensagem foi tão forte que as pessoas acreditavam que ia abrir um buraco e eles iam para o inferno ali. Eu sei se é John ou Eduardo. Ai, meu Deus, vou lembrar o nome dele. Famosíssima essa mensagem aí, né? Um povo na mão de um Deus irado.
Então, a SAF vai trazer essa interpretação, né? E essa história, ela se torna uma lição espiritual. Quando a gente chega no verso 3, ele diz assim, ó, o que ouvimos, aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Então, Asaf, ele já vai lá, o que ouvimos e conhecemos. Eu não só ouvi, como também eu conheço, porque eu experimentei isso e também recebi do meu pai. Ou seja, não era algo que eu não sabia. A fé de Israel possui essa dimensão geracional, né? Avós, filhos, netos. Então, tá lá, bisnetos. Não só ouvi algo sobre Deus, eu tive uma experiência. Aí o livro de Jó, lembra que eu falei? Jó termina o livro e ele fala: Antes eu vi, te conhecia de ouvir falar. Agora eu experimentei. Gente, ele só de ouvir ele tinha fé em Deus. Quando ele experimenta no redemoinho a presença de Deus, Jó tem uma mudança de vida. E isso é importante, assim como Nicodemos, que vai fazer aquela pergunta para Jesus, então vou ter que entrar de novo na madre da minha mãe. Jesus olha para ele, pelo amor de Deus, Nicodemos, você é um mestre da lei e não sabe? Se ele que ensina de Deus não sabia o que Jesus estava falando, imagine um indulto, uma pessoa que não tinha acesso aos papiros, à leitura, à sinagoga. Então, a experiência que nós temos com Deus, ela tem um propósito. Não é para eu testemunhar e falar, nossa, Deus fez um milagre na minha vida. Ah, então vou continuar aqui, no abismo. Não, Deus fez um milagre na minha vida e isso gera um temor. A ideia é essa que Asaf está querendo trazer. E ele chega no verso 4. Então, assim, só voltando 3 ali, importante isso. Nos contaram nossos pais. O primeiro discipulado nosso é na nossa casa. Isso é muito importante. Não os encobrimos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, eu aprendi e eu agora estou retribuindo. De graça receber, de graça dar. Não esconder. Isso é muito importante. Nós não vamos encobrir, não vamos colocar nada por cima. Você vai ler a Bíblia, gente, você vê a Bíblia assim, você fala, gente, conta cada caso, você fala, meu Deus do céu. E hoje a gente vê essa escondendo, o pecado escondido é um pecado que não é restaurado. A verdade é essa. Infelizmente, é assim. Aí é uma tese teológica aí. O silêncio de uma geração prejudica a próxima. Triste isso, né? Quando uma geração se cala, a próxima geração é prejudicada. Quando você distancia do caminho do Senhor, a sua família vai padecer, seus filhos, seus netos, nossos filhos. Então, ele fala assim: não vamos esconder os louvores de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus, mas não como algo religioso. Infelizmente, aprendi tanto disso de religiosidade, mas algo que era mais simples, né? Ele diz: vamos ensinar nossos filhos a não só evitar o pecado, mas de vez de falar sobre o pecado toda hora, por que que nós vamos encobrir a alegria de servir o Senhor? A palavra de Deus está mais no ensino de adoração, como diz Efésios, ele diz que nos escolheu antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Louvor da glória do Senhor. Então, nós hoje temos que entender que Deus quer muito mais que você louve Ele, adore Ele, glorifique o nome dele, do que fique pensando, ai, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar.
A gente tem que parar de dar crédito para o pecado e para o diabo e começar a glorificar o nome de Jesus, agradecendo, com gratidão, com louvor, com adoração. Começar esse dia louvando o Senhor. Bendito seja o Deus de Israel por toda a eternidade. Essa já é uma escola bíblica, né? A educação bíblica começa com Deus, não com regras. As pessoas ensinam mais regras do que de Deus. Isso é algo que nos deve preocupar. O verso 5 ele chama aí, Efésios, vai falar: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da sua vida, uma citação de Êxodo capítulo 20, que é o primeiro mandamento para a família. O verso 5 ele diz: e ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. Lembra quando a gente fala que tem essas nuances, mudança? Jacó, enganador. Então, ele estabeleceu um testemunho, ele deu uma marca em Jacó. Quando ele volta para Canaã, ele luta contra o Senhor e aí o Senhor toca na coxa dele. Então, esse é o testemunho de que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Agora ele tem uma lei. Antes ele tinha um testemunho. Agora ele tem um ensino. E aí esta lei ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos. Ali Israel estava nascendo. Então, ali mais para frente, depois de 400 e tantos anos. Mas só para a gente. Israel nasceu, né? Com Jacó. Essa é a verdade. Deus estabeleceu ali um eduto que em Jacó, um estatuto. É legal, porque daí é só você lembrar de eduto, induto, aliás, no nosso português, o induto ali, Deus deu um edute, um induto ali, um estatuto para Jacó, deu uma liberdade, deu uma mudança, ele testificou que agora ele era um novo homem no Senhor. E ordenou que esse testemunho fosse transmitido para os filhos dele, os netos. Então, Deus não só entregou uma responsabilidade espiritual exclusivamente para um sacerdote, ele entregou para mim e para você. Ah, eu preciso de um sacerdote, um padre, um pastor para falar do amor de Deus? Não, ele entregou para todas as pessoas. E você vai ver isso. Até uma mula testemunhou de Deus. A transmissão da fé começa com a família, aquilo que nós falamos. E quando o marido e a mulher, o pai e a mãe entendem isso, essa responsabilidade, que eles são os primeiros. Salmo 78 é riquíssimo, é outro nível. Então, ele traz o verso 6 quando ele diz: a fim de que a nova geração os conheça, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes. Então, assim, a próxima geração tem que ouvir de mim, de você, os filhos que vão nascer. Asaf estava pensando nas pessoas que ainda não existiam, para que elas aprendam e possam passar às próximas gerações. Ou seja, é aquela metáfora da tâmara. Quem planta não come, porque a tâmara ela leva 100 anos para produzir. Então, se você plantou uma tâmara, é para o futuro, não é para você, para os seus filhos, talvez, mas principalmente para os netos. Então, o que Asaf está dizendo aqui é que agora você precisa aprender para que você possa passar para as próximas gerações. Então, o que a nossa geração está preparando para as pessoas que ainda vão nascer? O que será que elas estão precisando? Isso é uma visão espiritual, é uma visão de longo prazo, não é para agora, é de longo prazo. Isso é muito legal, muito, muito. E é
um mover no nosso coração. E aí ele chega no verso 7, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, Asaf, ele coloca aí que esse é o objetivo da memória, vamos dizer assim, né? Para que pusesse em Deus a confiança, ou seja, colocar em Deus a esperança. O Kislam, a ideia de confiar, de esperar, de estar seguro mesmo. Então, o propósito ali não é simplesmente contar uma história, mas você pode confiar em Deus. O milagre que você tanto espera vai acontecer. Na verdade, está acontecendo agora, em nome de Jesus. Seja uma cura de enfermidade da mente ou da alma, ou do corpo. Deus está intervindo. O legal do hebraico antigo, e a gente já falou sobre isso, é que ele tinha dois tempos, passado e presente. Ou seja, ou Deus já te abençoou, ou Deus está te abençoando. Nunca no futuro. Deus não vai te abençoar no futuro, porque você está sendo abençoado nesse exato momento, em nome de Jesus. Então, o Asaf, ele traz essa confiança da palavra de Deus. E a sequência do versículo é, é, é como se fosse um programa espiritual. Se eu pudesse colocar assim, ó, você vai lembrar, você vai confiar, não vai esquecer, porque você incrustou, como diz Deuteronômio 6 a 8, né? Quando andar, né, inculca na mente do seu filho, né, o amor de Deus e obedecer. E aí é a ação, colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido diante do Senhor. O verso 8, o, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então aqui Asaf, ele dá um diagnóstico do problema, vamos dizer assim. Ele olha para a minha vida e para a sua vida e fala: olha só, tudo que você já experimentou de Deus, tudo que você já ouviu de Deus, por que ainda não tomou uma posição? Não está falando aqui de salvação. O texto está falando de santificação. A salvação, como diz Efésios, não depende do homem. Romanos diz: Deus salva quem Ele quer. Não depende do homem, aquele que corre, aquele que busca, mas Deus derramar a sua cáris, o recede, para todo aquele que nele crê. Mas como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Como enviarão se não conhece de Deus? Então, nosso primeiro conhecer de Deus vem do próprio Deus. É o Pai ensinando o Filho. Agora, ele ensinou. E agora, com esse ensino, o que eu vou fazer? Então, aí, agora vem a santificação. A salvação depende de Deus, a santificação depende de mim. Então, agora eu posso viver uma vida abençoada no Senhor, sem muita dor de cabeça, ou eu posso encher minha vida de dor de cabeça fazendo o que eu não deve. Ele chama essa geração de uma geração obstinada, que ouve, ouve, ouve e nunca aprende. É aquela historinha do vaso furado, que a pessoa todo dia falava: Deus, enche, 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 até que alguém falou: enche não, tá furado, né? E acho que é uma historinha, uma metáfora aí para falar de uma vida espiritual que precisa ser corrigida. Então, a pessoa não preparou, não firmou o coração. Então, o Salmo traz essa expressão. O problema não era a falta de informação. Hoje nós temos muita informação, mas pouco conhecimento. Eu vejo meus alunos e eles sabem de muita coisa, mas não conhecem nada, porque a hora que você faz uma pergunta assim, eles não sabem responder. Eles sabem replicar como um papagaio. Ah, eu li isso, eu li isso, eu li isso, eu li isso. Eu falei: então por quê?
E hoje em dia, a gente vê muitos cristãos, infelizmente, propagando propagandas, que não são verdades, ou que não acrescenta nada, o que é pior. Bom, não sei qual que é pior, não ser verdade ou não acrescentar, mas de qualquer maneira, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente replica, porque o nosso papel é falar do amor de Jesus. E isso que é legal no Salmo, porque o povo de Israel se tornou um povo como nós hoje, endurecidos. O povo Brasil hoje tem quase a sua maioria, ultrapassou 50% de um povo evangélico. E aí você pergunta e eu pergunto, nossa, legal, né? Nós somos a maioria no Brasil agora. O que mudou? Na verdade, talvez piorou. Então, assim, é algo para pensar. Hoje, o evangélico tem informação, ele vê os milagres, ele conhece a história e conta a história do povo evangélico que chegou no Brasil. Ele tem a Bíblia nas mãos, ele tem a Torá, ele tem os testemunhos de que Deus fez, e ele gosta de falar dos testemunhos que Deus fez na sua vida. O problema é que o coração não está firmado. E essa é uma preparação para o próximo salmo. É como Jesus andando no caminho e ele vê uma figueira e ele olha para a figueira e os olhos brilham porque ela estava cheia de flores. E ele vai lá pegar o figo, porque, lógico, o figo é uma flor. E ele não falou, oxe, mas que negócio é esse aqui? Oferece o que não tem? Mentiu, enganou? Vai, maldita seja. No outro dia a figueira estava morta. Então, assim, que em nome de Jesus, nem eu e nem você sejamos uma figueira mentirosa. O verso 9 para terminar hoje aí, lembre-se, são 72 versículos. Os filhos de Efraim, né, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Então, tudo isso que nós vimos, ah, essa geração obstinada, cujo espírito não foi fiel a Deus, agora Asaf ele traz a ideia de que existe uma batalha. E as armas que nós estamos usando, às vezes, são as armas do diabo. Eu sempre tenho prestado nisso. Que armas eu estou usando? Hoje o cristão, o evangélico, está lutando com as armas do diabo. Então, essa questão dos montes, tudo, a gente vê tanto evangélico em tantos lugares, em montes, da política, da educação, não sei o quê, e mudança que é bom. Os filhos de Efraim, eles tinham a arma, mas voltaram atrás no dia da batalha, porque perderam. Esse versículo é um versículo que faz aquela pergunta: por quê? Não existe um episódio aí para identificar esse versículo no Salmo, né? Mas os de Efraim, eles ficaram conhecidos como uma tribo que foge da batalha. Era um povo covarde. Então, os estudiosos discutem isso aí, a possibilidade que Efraim represente o reino do norte. Ele não quis e, infelizmente, vivia fugindo e foi o primeiro reino a ser prejudicado. A principal tribo que era maior, que era Efraim, né? Filho de José, Efraim e Manassés. Mas existe uma ironia aqui, né? Eles possuíam arco, eles tinham as ferramentas. É assim como eu e você, nós temos a Bíblia, nós temos o testemunho, nós temos a história, nós temos a capacidade e o equipamento. O que nos falta então? A fidelidade. A Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a fé, fidelidade, pistes, né? Então a fidelidade nos conecta diretamente com o verso 8. Eu posso ter uma capacidade física, mas se eu não for fiel a Deus, isso não vai resolver. Amém.
Pai, eu quero agradecer porque o Senhor nos ensinou tantas coisas nessa manhã e realmente eu peço perdão por aqueles que as falhas que ainda temos cometidos, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos desperta e nos alegra em saber que o Senhor está presente. Como diz Hebreus, o Senhor disciplina quem ama, corrige a quem é filho, e nós recebemos a sua correção, a sua direção. Paulo diz que toda palavra é inspirada para a correção, para a disciplina, para que cheguemos sim à estatura de um homem e da mulher perfeita no Senhor. Que nesse dia todos nós possamos refletir naqueles textos que foram lidos nesta manhã, nesse dia, e colocar em prática. O Senhor feche as nossas bocas para não pecar contra o Senhor. Desvie os nossos olhares daquilo que não é nosso. Tapa os nossos ouvidos para que o ímpio não consiga chamar a nossa atenção nesse dia. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que honra. Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe dê um dia muito abençoado nesse dia ensolarado de inverno.